Nós estamos todos criando a nossa realidade constantemente, de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Então vamos entender hoje como é que a gente se alinha um pouco melhor com o nosso propósito e como é que nós podemos fazer isso de maneira mais construtiva para nós. Olá para você que me escuta, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, eu sou pesquisador da consciência e hoje a gente vai começar, nós vamos abordar o terceiro vídeo da nossa série sobre propósito de vida e criação consciente de uma nova realidade. Bom, no vídeo anterior a Valéria falou para nós, que geralmente nós criamos a nossa realidade com base nos nossos desejos, com base nos desejos do nosso ego. Então, se você porventura não assistiu, retorna lá que vai ajudar você a entender o que eu quero te explicar hoje. O ponto mais importante, que é fundamental para nós compreendermos toda essa jornada que nós estamos explicando aqui para vocês, é o seguinte: nós, eu, a Valéria, você que está me assistindo, seus filhos, seus pais, o contexto da humanidade como um todo, nós somos expressão da divindade. E como expressão, filhos e partículas do divino, nós somos feitos à sua imagem e semelhança, portanto estamos todos criando e co-criando realidades o tempo todo. De que maneira que isso acontece? Bom, cada vez que eu penso em algo e eu alimento esse pensamento se transforma num sentimento, numa emoção ou num desejo no meu coração. E esse desejo, quando é alimentado, se transforma num comportamento. Vamos pegar o exemplo do que nós falamos, se eu me sinto impulsionado a comprar um carro novo, por exemplo, não importa por qual motivo, tá? Esse é um pensamento que eu tenho na minha mente. Então eu começo a alimentar isso nos meus sentimentos, em relação àquilo que é importante para mim. E conforme esse sentimento, essa emoção, elas vão tomando forma dentro do meu ser, então eu começo a colocar isso em ação. De que maneira? Bom, eu vou verificar se o meu dinheiro comporta ou não comporta, qual é o carro que cabe no meu orçamento e nas minhas necessidades. Então esse é o circuito sempre. Pensamento gera uma imagem na minha mente, a imagem gera uma emoção e essa emoção gera uma ação para nós realizarmos as coisas. A grande dificuldade no nosso mundo é que nós somos o tempo inteiro bombardeados com emoções e com pensamentos e com informações e com imagens que distorcem o nosso senso de realidade e de propósito. A gente poderia dizer então, o nosso maior propósito aqui no mundo, como eu falei lá no primeiro vídeo, é nos espiritualizarmos, tomarmos consciência de quem nós somos e com base nisso espiritualizarmos a matéria, colocarmos os nossos talentos a serviço do mundo. E a partir desse ponto de vista, encontrarmos as ferramentas, os meios, os modos, os conhecimentos, aquilo que é necessário para criarmos aquilo que é importante dentro da nossa própria essência, dentro do nosso próprio ser. Então essa seria o ideal de uma criação consciente de quem nós somos, uma criação consciente da nossa própria realidade existencial. Uma coisa que você precisa entender, que tem que ficar bem claro nesses vídeos, é o seguinte: como seres feitos à imagem e semelhança do Criador, nós também somos infinitos. O que são universos para o Criador? O que são planetas? São nada, são parte da sua essência. Nós também somos quase infinitos em nossa constituição física. Eu digo quase, porque na nossa mente limitada, falar em bilhões de células nos constituindo é muito número, a gente não tem uma compreensão muito clara a respeito disso. A nossa constituição mais, vamos chamar assim, mais elevada, mais essencial, essa sim é infinita, assim como o próprio universo é. Então nós temos a capacidade de experimentarmos infinitos níveis de consciência, infinitos níveis de compreensão, infinitos níveis de novas frequências e de criar uma infinidade de coisas aqui no mundo. Preste atenção, uma infinidade de coisas novas, diferentes, transformadoras. Todos nós temos essa capacidade, porque o aparelho físico que nós temos é o mesmo. Alguns podem estar um pouquinho mais atrofiados do que outros, mas sempre tem um jeito da gente ajustar um pouquinho a nossa máquina, o nosso hardware,
mas de mudar o nosso software constantemente para criar coisas novas o tempo inteiro. Vamos pegar um exemplo assim, bastante simplista, né, dos nossos computadores. A gente poderia dizer que o hardware, ele é simplista, tá? Essencialmente o mesmo, né? Tem um processador, tem memória, tem placa, tem um mouse, tem um teclado e um monitor. Claro que esse hardware vem sofrendo diferenças, modificações, mas essencialmente ele é o mesmo. Mas os softwares hoje são a grande parada da coisa. A gente consegue fazer um vídeo como esse através de um celular, que era algo impensável há 10 anos atrás. Claro que teve uma mudança de estrutura, mas sem o aplicativo adequado, então essa nova criação ela se torna impossível. Então, por mais que os nossos hardwares tenham uma pequena diferença entre nós, a nossa capacidade de ir aprimorando, de ir colocando novas informações, de ir nos abrindo para novos conhecimentos, de ir expandindo o nosso sentido de consciência, de ser e de conhecimento, esse nós podemos dizer que é infinito. Ele vai ser limitado pela nossa própria capacidade individual de absorver conhecimento. Assim como você poderia dizer assim que a sua garrafinha de 1 litro, ela é mais limitada para você encher com água do que um galão de 20 litros. Mas se você expandir a sua garrafa, vai caber mais informação, vai caber mais moléculas ali dentro. Tá? E assim somos nós, a gente tem uma capacidade quase infinita. Bom, quando nós começamos, eu digo nós, eu e a Valéria, no nosso trabalho de autoconhecimento, mas assim no nível mais hard, tá? Porque falar de autoconhecimento a gente fala desde sempre quase, mas no nível hardware, ou seja, a partir de 2007, nós tínhamos uma capacidade X de guardar informação e de entender o universo. E em consequência de criar coisas, porque a nossa capacidade ela era pequena. Para nós, parecia muito grande naquele momento, mas ela era limitada, embora a gente não soubesse que ela era limitada, porque simplesmente a gente estava acostumado com ela. Conforme a nossa consciência foi se expandindo ao longo dos anos, ao longo das práticas, ao longo dos nossos exercícios, ao longo dos métodos que a gente foi aprendendo e aplicando, é claro, hoje eu percebo que a nossa capacidade de ter conhecimento e informação de 13 anos atrás era muito pequena em relação a tudo isso que a gente tem hoje. Porque nós crescemos. E eu ainda percebo nitidamente que essa capacidade que eu tenho hoje, ela pode ser aumentada praticamente infinitamente. Então a gente não tem limite para isso. A gente não tem limite para aprender, para expandir e para crescer. Agora, a limitação que nós temos hoje como seres humanos, ela está principalmente fortalecida pela nossa própria nível de acessar novas frequências e de acessar novas informações. Eu vou dar um exemplo para você entender. Há cerca de 25 anos, mais ou menos, eu estava na casa de uma pessoa e encontrei um livro e aquele livro não me chamou muita atenção. Embora o autor fosse bastante conhecido, o livro em si não foi relevante. 20 anos depois, quando eu reencontrei o mesmo livro e eu consegui ler com uma nova percepção de consciência, eu falei, nossa, onde é que esse livro estava até agora que eu não sabia? Tá, eu tinha tido contato com ele há 20 anos atrás, mas eu ainda não tinha a capacidade de administrar aquela informação. Então ela se perde, porque a gente não consegue ver aquilo. A gente não consegue absorver a frequência do livro. Quando nós vivemos num estado de consciência contraída, nós estamos com a nossa mente limitada, fechada, como o exemplo da garrafinha de 1 litro. Então muitas vezes acontecem várias coisas ao nosso redor nos chamando a atenção e a gente não consegue perceber. Nós não conseguimos absorver aquilo, porque a nossa mente não se permite enxergar aquela informação. Simplesmente da mesma forma como nós aqui não conseguimos perceber outros planos de realidade que estão acontecendo ao nosso redor. Porque a gente ainda não tem, vamos chamar assim, um instrumento, a capacidade para perceber esse tipo de coisa. Então a gente pode entender a consciência da mesma maneira. Ela é elástica, mas na condição humana ela está muito contraída e totalmente enrijecida. Então nossa capacidade de absorver conhecimentos ainda é muito pequena, mas é importante entender. Esse momento de grande transição que nós estamos vivendo agora está mudando essa realidade, mas ainda para a maior parte das pessoas essa mudança está sendo inconsciente. O
que significa você fazer algo inconscientemente? Significa entender que você não sabe o que está acontecendo. Simplesmente acontece. Enquanto esse ano, por exemplo, esses últimos 6 meses, para uma parte muito significativa da humanidade tem sido muito difícil, eu posso dizer assim, com toda satisfação, para mim e para a Valéria foram 6 meses em que a gente talvez tenha vivido 6 anos nesses 6 meses de crescimento interior, de realização. Enquanto muitas pessoas estavam passando por dificuldades, a gente continuava estudando, se aprimorando, atendendo, desenvolvendo novos métodos que aconteceram nesse período, desenvolvendo nossas formas, a gente nunca parou, embora a sociedade como um todo estivesse entrando em pânico por causa da pandemia. Então, aquilo que é motivo de dor para uns é oportunidade para outros, porque tudo depende do nosso nível de percepção. Então, como eu falei para vocês, ao mesmo tempo em que nós estamos recebendo um fluxo mais elevado de luz, de frequência, de informação, de energia, nos últimos anos e mais intensamente nos últimos meses, enquanto algumas pessoas que estão alinhadas, elas estão conseguindo colher frutos e absorver isso, a maior parte das pessoas do nosso mundo considera esse ano como um ano que não existiu, um ano de sofrimento, um ano de angústia, um ano de dor. Porque elas precisaram abrir mão de conhecimentos antigos, de estruturas mentais que já não lhes serviam mais, para poderem se adaptar para uma nova realidade. Então, essa é a grande e a maior dificuldade que todas as pessoas têm quando nós visualizamos cocriação consciente. Por quê? Para isso você precisa abandonar uma realidade em que você tinha o conhecido, aquilo que para você parecia sólido, seguro, e você precisa, assim, se jogar de cabeça no novo, se abrir para o novo, pensar de uma nova forma, sentir o mundo de uma nova forma, se abrir para novas frequências. Quando uma frequência chega em nós, toda frequência, ela carrega informação. E todo o universo é frequência e informação pulsando constantemente. Eu sou um campo de consciência, frequência e informação. Você é outro campo de frequência e informação. O seu gato, o seu peixinho no seu aquário, a sua árvore, o sol que nos ilumina. Tudo é frequência e informação. Só que para que novas frequências possam vir, as frequências velhas têm que sair. Isso é inevitável, nós não conseguimos entrar no mundo novo carregando o velho. Tem uma passagem bíblica em que o mestre fala sobre isso. Você não consegue ter o vinho novo no odre velho. Você precisa renovar a sua capacidade, os seus odres, a sua mente. Você precisa transformar o seu interior para poder receber esse novo conhecimento. E esse é sempre o cerne de todos os problemas. Está nas nossas crenças enraizadas, está nos nossos apegos totalmente inconscientes, está nos nossos desejos e nas nossas necessidades de segurança e de satisfação, e que muitas vezes é importante entender, nem tão conscientes para nós. Muitas vezes a gente não percebe que aquilo é necessidade de se sentir seguro e acaba acreditando que aquilo é algo importante. Isso é muito comum. E o meu trabalho com a Valéria é justamente ajudar as pessoas a descortinar isso, a perceberem, não, esses pensamentos não fazem parte da sua essência. Esse é o seu ego condicionado. Essas são as suas sankaras, as suas cicatrizes energéticas e espirituais. Isso não é você. E esse não você é aquele que está criando inconscientemente a sua realidade. Quando a gente cria uma realidade inconsciente, ela é sempre permeada de peso, insatisfação, descontentamento, ansiedade, depressão. Se essas duas palavras estão no seu vocabulário, preste muita atenção. Você está criando uma realidade inconsciente, você não está alinhado. E é claro, num outro nível, você também pode criar isso a partir dos seus desejos. Pode. A Valéria falou isso muito bem. Você pode possuir o que você quiser. Mas enquanto você está nos desejos, você está na mente. Enquanto você está na mente, você está no Maya. Enquanto você está no Maya, você não é livre, porque é o mundo da ilusão. Enquanto você está no desejo, você ainda está vivendo na borda da escassez e ainda não compreendeu que o nosso livre-arbítrio relativo é para nós estarmos aqui e fazer acima de tudo a vontade do Pai, e não a nossa. Tá? Mas quando nós estamos alinhados com a vontade do todo, tudo o que nós precisamos nos é dado por acréscimo.
E aí nós entramos no fluxo das coisas. O fluxo significa as pessoas vêm para nós no momento certo, as informações elas chegam para nós, as frequências elas vêm, aquilo que é importante para nós chega. Se você hoje está assistindo esse vídeo é porque existe um nível de fluxo dentro de você que te colocou em contato com esse conhecimento. Cabe a você analisar, compreender e principalmente sentir no seu coração. Se esse fluxo está no momento certo da sua jornada, ou se ele parece demais para você como aquele livro que chegou para mim há 25 anos atrás e eu não consegui dar para ele o devido valor. Porque embora o universo tivesse me dado um bônus naquele momento, a minha consciência não estava madura o suficiente para compreender isso. Então nós vamos compreender as coisas da vida quando nós estamos prontos para ela. E quando a gente não está pronto, a gente simplesmente não compreende porque a nossa frequência e sintonia ainda não é essa. Às vezes o universo nos dá presentes. Você consegue reconhecer isso na sua vida nesse exato momento? Então vamos lá, eu vou pegar um aspecto um pouco diferente para você compreender agora. Quando nós mudamos o nosso acervo de crenças, por exemplo, que é uma parte assim muito estudada dentro dos métodos tradicionais, vamos chamar assim, de autotransformação, você está mexendo dentro da sua mente. E a nossa mente ela é polarizada. Sim, não, preto e branco, desejo, medo. Isso são as polaridades da nossa mente. A gente consegue ter um nível de criação? Consegue. Tem muita gente que consegue fazer criações mais produtivas, mais prósperas, mais abundantes para a sua vida. Com afirmações, mexendo nos conteúdos da sua mente, consegue perfeitamente. Mas a mente, ela é cega para a realidade espiritual e ela é cega para o seu propósito principal. Isso significa que você ainda está criando dentro das suas próprias ilusões e comumente não percebe. Tá? Porque os nossos condicionamentos mais profundos, eles são muito espertos e eles se escondem de nós com muita naturalidade. Sem o método certo, você não vai conseguir descortinar isso com facilidade. Tá? Mas dá para criar uma realidade com base em afirmações? Dá. Dá para criar com base em outros sistemas, assim, digamos, mentais e emocionais? Dá para fazer. Dá para você assistir lá o filme O Segredo e você ficar afirmando, desejando, visualizando? Dá. Tudo isso vai funcionar. Mas você ainda está dentro de uma criação semiconsciente, em que você direciona a sua mente para aquilo e tem resultados compatíveis. Mas você ainda está trabalhando dentro de frequências, vamos chamar assim, médias, tá? Para não forçar, não é que elas sejam ruins. Ainda não tem consciência plena. Agora, quando a gente começa a expandir a nossa consciência e a atingir novos níveis de frequência, aí a realidade muda por completo. O que é uma frequência, tá? Vou te dar um exemplo bem simples para você entender. Você já sentiu as frequências da tomada elétrica da sua casa? Tá? Eu costumo brincar que eu aprendi isso com uns 10 anos. Quando eu fui colocar um transformador do meu Autorama na tomada e eu não sabia que se eu colocasse os dedos ali nos dois pluguezinhos eu ia sentir a frequência da tomada e foi chocante. Tá? Como é que a gente consegue descrever quando leva um choque da tomada? É um tremor. Mas é só isso? O tremor é a palavra que define aquela sensação extremamente dolorosa que a gente sente pelo nosso corpo. É só uma palavra. Quando eu faço uma afirmação, eu estou usando uma palavra. Quando eu coloco uma emoção nessa afirmação, ainda é uma emoção que está permeada de frequências humanas. Por isso que eu disse que elas são ainda inferiores dentro da escala da criação. Mas quando nós acessamos a nossa essência, quando nós trabalhamos com frequências angélicas, quando a gente acessa realidades superiores, nós temos a capacidade de trazer certas frequências para dentro do nosso ser, que todas as palavras do mundo são pouco para descrever o que é isso. E é por isso que a gente chama todas essas energias de transcendência, porque transcendem o vocabulário comum. Quando nós estamos alinhados com o propósito da nossa essência, quando nós conseguimos fazer o contato com a nossa essência, ela vai nos transmitir frequências. Ela não vai dar isso através de palavras. Ela vai depositar frequências dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Essas frequências, elas são percebidas como ondas de energia pelo nosso cérebro direito, que é o abstrato, que é o brincalhão, que é o divertido da história, que é o que sabe que tudo está conectado com todos.
E elas são tão abstratas que muitas vezes a gente leva horas, dias, semanas para compreender o que ela está trazendo para nós. Existem frequências que muitas vezes entram no nosso ser e que meses ou anos depois nós vamos dizer assim, utilizá-las. Elas entraram e elas ficaram armazenadas como uma ferramenta, como uma ferramenta que você tem lá na sua gaveta. E de vez em quando você precisa, ela está ali, ela está pronta para ser usada. Mas elas são muito abstratas para o nosso cérebro direito e para o nosso entendimento racional. Então, o nosso cérebro esquerdo começa a, devagarzinho, fazer o download daquelas informações, começa a decodificar isso na linguagem humana. E é aí que a gente pode dizer que nós temos os insights criativos, porque nós acessamos a fonte criadora e o nosso cérebro esquerdo decodifica. Da mesma maneira como o seu celular, ele recebe ondas de informação do Wi-Fi. E ele decodifica isso numa linguagem que você consiga compreender. Então o cérebro esquerdo ele é o grande decodificador. Mas ele tem que ser apenas o decodificador, ele não pode ser o chefe da parada. Quando nós estamos ainda vinculados à mente, eu digo quando eu falo mente, não é a mente universal, é a mente condicionada, é a mente humana, a gente ainda está operando a partir do cérebro esquerdo. E por isso ele sempre vai ser limitado, porque ele é só um decodificador, ele não é o gerador do conhecimento. E esse conhecimento que a gente captura através das frequências universais, ele nem é nosso na realidade. Ele também faz parte de quem nós somos, mas ele é universal, porque essa é a nossa essência. Isso é a cocriação consciente. É quando você traz frequências para dentro de você. Não quando você necessariamente lê um livro, e que pode ser útil e que pode te ajudar. Mas é quando você aprende o sentido da transcendência. Quando você baixa informações do grande repositório universal. Quando você baixa frequências, quando você traz aquilo que realmente é importante para você. E o seu sistema humano, mental, decodifica isso. A sua mente concreta vai trazer isso e vai concretizar isso para quê? Para trabalhar a serviço da humanidade, a serviço do todo. É claro que trabalhar pelo bem de todos vai trazer a sua recompensa. A gente tem que entender que esses vídeos aqui, eles não são de forma alguma uma apologia à escassez ou à pobreza. Nada disso. Lembra do que eu falei antes? O universo, ele é abundante. Então a abundância vai vir para você de todas as formas, mas não são os números da sua conta corrente que vão determinar o seu nível de sucesso. É o seu nível de entrega, de serviço, de expansão, de verdadeira paz interior, de criação através do fluxo das coisas e não através do esforço, do cansaço ou simplesmente a partir dos desejos, que vai funcionar como eu já falei. Só que ele tem um preço, e o preço continua sendo a inconsciência. Tá bem? Ok, gente, essa é a mensagem para vocês. Depois desse vídeo agora nós vamos ter uma live, eu vou colocar a data aqui, tá, no rodapé do vídeo, porque ela não está definida enquanto eu estou fazendo essa gravação. Nessa live a gente vai continuar abordando esses assuntos e vamos aprofundar. E nós vamos fazer algumas práticas de conexão com a fonte, onde você vai poder fazer um download, poder sentir o sabor dessas frequências superiores que eu estou falando para você. Então nós não vamos ali fazer um bate-papo, né, em que você vai aprender apenas pelo seu nível mental. Nós vamos entrar numa comunhão mais profunda, onde você vai poder trazer novas frequências e novas informações. É aprender na prática isso que eu estou te falando. Tá bem? Eu espero que você tenha aproveitado. Dê o seu joinha, compartilha com os seus amigos que precisam aprender. Esse vídeo não é para mim, não é para satisfazer o meu ego, a minha pessoa humana. Esse vídeo é para que a gente possa trazer mais luz e compreensão para a humanidade. A gente não pode mais esperar para isso acontecer no futuro. A gente não pode esperar que a evolução nos leve um dia até lá. Nós temos que construir essa realidade agora, ok? Então é isso, pessoal. A gente se vê na nossa live daqui a uns dias. Até mais.